Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 9, eu quero fazer a leitura com vocês nesta noite, que diz assim: Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Até aqui. Amados, esse texto da palavra de Deus, ele fala referente a quando Davi, ele recebe ali a visita do profeta Natã, e Natã então traz uma mensagem da parte de Deus, falando acerca do pecado, do erro que Davi havia cometido, de tomar a mulher de um soldado fiel seu, um homem chamado Urias, por sua mulher, e encobertamente criar um plano para poder assim trazer aquela mulher à sua vida, trazer aquela mulher para dentro da sua história. Davi, ele é um personagem da Bíblia muito estigmatizado por cada um de nós, na verdade. Sempre que é pregado, sempre que é anunciado, sempre que Davi é citado, ele é citado como um homem de peleja, ele é citado como um homem de guerra, ele é citado como um homem fiel, ele é citado como um homem amado, um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele teve problemas na sua vida. E nós, na maioria das vezes, lemos e entendemos a vida de Davi como aquilo que foi permeado ali, como aquilo que foi falado acerca do seu combate contra o gigante Golias, acerca das suas vitórias, acerca de tudo que ele conquistou como rei, acerca dos salmos em que ele escreveu para o Senhor, acerca de toda a sua vida devocional para com Deus. Mas, na verdade, nós vamos ver Davi se enrolando na sua vida sentimental, Davi tendo problemas na sua vida familiar, Davi sendo um homem muito próspero na sua vida secular, sendo um homem muito próspero na sua vida, digamos assim, espiritual, na sua vida devocional para com Deus, mas na vida familiar, Davi, ele foi um fracasso. Davi foi um herói, encontra um homem de guerra, encontra um homem de Deus, enquanto foi uma pessoa em que colocou planos e ali conseguiu conquistar coisas. Mas enquanto a um chefe de família, ele foi um fracasso. E o texto deixa claro, em que nós acabamos de ler, que a espada jamais se apartaria da família de Davi, porquanto ele cometeu aquele erro. E ficamos a pensar nesta noite, o que vem a ser família? Já que vivemos em tempos de pós-modernidade, tempos em que família para mim pode ser uma coisa e para você pode ser outra. E a bem da verdade, a Bíblia Sagrada vai dizer que família é aquilo que está em Gênesis capítulo 2. Deixará o homem seu pai e sua mulher, seu pai e a sua mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. É isso que a Bíblia ensina o que é família. É quando um homem ou uma mulher constitui uma família e ali tem filhos, geram filhos para poder o quê? Permear toda a sociedade de pessoas. Vai dizer 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, quer dizer, da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Agora, amados, muitas pessoas também têm dúvida acerca da ordem de prioridade que deve estar a família. Em primeiro lugar, deve estar Deus. Deus é soberano. Deus acima de todas as coisas. Deus aquele que está norteando a nossa vida. Em segundo lugar, deve vir a família. Por quê? Porque a família é o cerne de toda a sociedade. E em terceiro lugar, a igreja. Por que eu digo isso? Porque tem pessoas que às vezes colocam a igreja em primeiro lugar, Deus em segundo lugar, a família em terceiro lugar, invertem a ordem das coisas, e aí tem uma vida desgraçada, uma vida sem a graça de Deus. Por quê? Porque na sua vida está caminhando inconforme aquilo que Deus deixou escrito na sua palavra. Agora, o que teria levado Davi a ser um homem fracassado no âmbito familiar? Por que então Davi foi um homem fracassado no âmbito familiar? O que será que levou Davi a ser uma pessoa que não conseguiu derrotar os gigantes da sua vida familiar? Embora conseguiu derrotar gigantes lá fora, mas quando chegou dentro da sua casa, ele não conseguiu.
Amados, eu vou para 1 Samuel, capítulo 16, que lá nós vamos ver o profeta Samuel indo até a casa, né, de Jessé, o pai de Davi, para dali ungir um rei. E quando chega àquele lugar, nós vamos ver que Davi não tinha a devida atenção do pai. É interessante pensar assim, por quê? Porque quando o profeta vai até a casa de Jessé, Jessé está ali para poder falar com Samuel, e ali naquele momento, ele apresenta os filhos ali, e na ordem dos filhos, o próprio Jessé não se lembra de Davi como um filho, mas quando o profeta fala com ele, quando o profeta pergunta se há mais um filho, e aí então ele se lembra que havia um filho menor. Uma outra coisa que nós vamos encontrar já é em 1 Samuel 17, a partir do versículo 28, quando Davi ele vai levar comida ali para os seus irmãos. Davi, na verdade, vai ali para poder levar como está o relatório, para poder levar como estava os irmãos ali, e ali o seu irmão Eliabe fala com Davi de uma forma muito áspera. Sabe, amados, eu fico a pensar que Davi parece que ele vivia uma vida na sua casa, e na verdade ele tinha uma casa, mas ele não tinha um lar. Eu fico a pensar que Davi, ele tinha obrigações, mas ele não tinha relações de afeto com os seus irmãos e nem com o seu pai. Sabe, amados, muitas pessoas hoje não conseguem ter uma vida familiar, porque o seu passado foi um passado em que ela não teve uma referência paterna, não teve uma referência materna, não teve uma referência no sentido de que essa pessoa que é o pai, ou até mesmo a pessoa que é a mãe, não repartiu o afeto devido para que ele pudesse, ou ela pudesse aprender a ser uma mãe e a ser um pai. É muito triste, amados, mas parece que há um desconhecimento de Davi a respeito do que seria a família, porque ele não tinha família de fato. Ele morava numa casa, ele tinha um endereço, mas ele não tinha um lar. Muitas pessoas hoje não conseguem ser um bom pai, não conseguem ser uma boa mãe, porque não aprenderam de fato isso no passado. No segundo momento, nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 25, que diz o texto: há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Esse é o momento em que Davi ele fica sabendo de qual seria a premiação, de qual seria a bonificação de quem derrotasse o gigante Golias. E nós vamos ver ali que Davi, então, ele vinha se casar, um casamento que nós poderíamos chamar um casamento de contrato. Não havia afeto. Davi não conhecia Mical, Mical não conhecia Davi. Tão somente Mical veio no pacote como um prêmio para Davi. E ali me parece que começa algo realmente que não tem uma sustentação, que não tem uma firmeza familiar, porque esta mulher vem a ser dada como esposa para Davi, mas não há aquilo que deve unir uma pessoa, que é o amor. Muitas pessoas hoje se casam, muitas pessoas hoje estão contraindo o quê? Um matrimônio, muitas pessoas hoje estão contraindo uma aliança, mas muitas pessoas também estão fazendo alianças como contrato. Vide as personalidades aí na televisão que você vê, casamentos que chegaram a durar 4 meses, 6 meses, 1 ano, mas você vai olhar a vida da pessoa, a pessoa ela tinha o quê? Uma vida abastada, a pessoa, né, humanamente falando, não tinha problema nenhum, era uma boa pessoa, era afeiçoada, a outra pessoa também, eram jovens, mas não durou, por quê? Porque é um casamento de contrato, não era um casamento de compromisso. Nós vamos ver na vida de Davi uma coisa que nós estamos vendo nos dias de hoje. Muitas pessoas hoje se relacionam por interesse. E talvez você pense: Anderson, eu não sou uma celebridade. Fulano também não é celebridade. Mas mesmo assim, existem pessoas que, por exemplo, se casam para sair de casa. Se casam para poder mudar a sua vida socialmente, economicamente. E o casamento de Davi, ele vem a se tornar um casamento de contrato. E como consequência desse casamento de contrato, nós vamos ver que Davi, ele tem uma relação superficial com Mical. É uma relação superficial, porque quando nós vamos olhar para 2 Samuel, capítulo 6, versículo 16, diz assim: e sucedeu o quê? Entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Sabe, amados, existem pessoas que têm uma relação profunda com Deus,
profunda com as coisas de Deus, mas não tem uma relação profunda com o seu cônjuge, não tem uma relação profunda com seus filhos, não tem uma relação profunda no seu seio familiar. Eu acho interessante que esse texto deixa claro de que Davi estava saltando diante do Senhor, enquanto a mulher de Davi estava olhando pela janela. Ela estava à distância, mostrando que essa relação ela já não ia bem. Essa relação de início ela já não estava legal. Era para Mical ir até o encontro do seu esposo. Era para Mical estar lá, feliz da vida ali, bailando também, dançando também. Mas a relação de Mical com Davi é uma relação superficial, porque a relação de Davi com Mical é uma relação superficial. Agora, de contrapartida a isso, você vai ver uma relação de Davi profunda com Deus. Você vai ver uma relação de Davi profunda com as coisas de Deus. Você vai ver a relação de Davi com o povo de Deus, com as coisas de Deus, com o âmbito espiritual, lá em cima. Agora, no seu âmbito familiar, lá embaixo. Porque quando a sua mulher vem recebê-lo, ela vem receber de uma maneira muito ruim, de uma maneira muito errada. E vai dizer o texto, em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 e versículo 21. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi. E disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem pejo, quer dizer, como sem vergonha, se descobre qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado. E aí você vê na vida de Mical uma coisa muito comum na vida de muitos casais, o ciúme. Ciúme de quê, irmão Anderson? Ciúme de Davi com os servos e as servas. Ciúme de Davi com a arca da aliança. E só tem ciúme de alguém, ou você tem ciúme de alguma coisa, quando você não tem aquilo que você quer. E o que Mical não tinha? Mical não tinha a atenção de Davi. Agora, a arca da aliança tinha a atenção de Davi. O povo de Deus tinha a atenção de Davi. O exército de Davi tinha a atenção de Davi. Agora, Mical tem ciúme daquilo que ela não tem. Talvez essa palavra chegue ao seu coração e talvez identifique algo que está acontecendo na sua vida. Porque, lamentavelmente, existem pessoas hoje que tratam mais a sua vida espiritual, tratam mais a sua vida ministerial, tratam mais a sua vida profissional do que a sua vida sentimental, do que a sua vida conjugal. Sabe, amados, porque a bem da verdade, vai dizer Freud, que todo excesso esconde uma falta. Existem pessoas que elas são muito ativas, por exemplo, dentro da igreja, elas são muito ativas no seu trabalho para poder compensar a infelicidade que é dentro do lar. Sabe, amados, nós precisamos pensar como família no tempo do século 21, um tempo em que há tantas distrações, um tempo em que há tantas coisas que esse mundo e que o inimigo de nossas almas coloca para que nós venhamos a observar e tirar o foco daquilo que Deus instituiu nessa terra, que é a família. Haja vista que hoje você tem visto várias configurações familiares que têm sido apresentadas pela mídia, que têm sido apresentadas pelas ciências humanas, mas na verdade o que Deus constituiu foi que um homem devesse a se unir a uma mulher e ambos seriam uma só carne. E muitas pessoas hoje, lamentavelmente, não têm vivido uma vida conjugal boa e têm procurado suprir a sua alegria, a sua felicidade na presença de Deus, ou na sua vida social com os seus amigos, ou na sua vida profissional. E isso não leva a lugar algum, porque o ser humano é um ser social. E a família é o cerne de toda a sociedade. Se um ser humano ele não tem a família como base, ele não vai ser feliz completamente falando. Agora, já que entramos na casa de Davi e vimos como a maneira de como Mical tratou Davi, vamos agora entrar no quarto das crianças. Vamos agora ver como está as crianças, os filhos de Davi. Um homem que teve 6 mulheres ao longo da sua vida.
Um homem que teve filhos e filhas. Em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 1, vai dizer assim: e aconteceu depois disto, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. O que isso quer dizer? Davi, como ele tinha vários filhos, ele teve uma filha com uma mulher chamada Maacá, uma filha que naquele período tinha 15 anos, uma menina chamada Tamar. Mas ele também tinha um outro filho com uma outra mulher chamada Ainoã, um filho chamado Aminon, de 22 anos de idade. E o texto que nós acabamos de ler deixa claro de que esse menino, chamado Aminon, de 22 anos, ele se apaixona pela sua meia-irmã e traça um plano diabólico para poder o quê? Violentar a sua própria irmã. Agora, aonde está Davi que não está vendo tudo isso? Aonde está o chefe de família que não está vendo tudo isso acontecer? E aí o que acontece é que esse rapaz, Aminon, ele aceita os conselhos de um primo chamado Jonadab. E ele então violenta a sua própria irmã. Só que a história deixa claro de que essa menina Tamar tinha um irmão da mesma mãe, chamado Absalão, que tinha 20 anos de idade. Esse irmão fica sabendo da história, abraça essa menina e consola ela. E durante 2 anos, ele fica aguardando que Davi faça alguma coisa. Ele fica aguardando que Davi tome alguma atitude. Ele fica aguardando que venha algum tipo de justiça na sua casa. Sabe, amados, lamentavelmente, muitas crianças hoje, muitos jovens hoje, não têm tido problema com drogas, não têm tido problema com prostituição, não têm tido problema com o diabo, mas o seu maior problema é a omissão de pai e mãe. Sabe, amado, as coisas acontecem e, lamentavelmente, os pais, muitas vezes, por omissão, pecam. E aí sim, o inimigo ele faz um ninho naquilo que já foi feito. Sabe, queridos, Davi, ele era para ter tomado algum tipo de atitude, mas ele não tomou. Davi era para ter tomado alguma atitude, mas ele simplesmente, ele não expressou reação nenhuma. Isso fez com que Absalão clamasse por justiça, ao ponto de fazer o quê? De contratar homens, de pegar os seus próprios homens para poder assassinar o seu irmão, em vingança por aquilo que ele fez com Tamar. Pecado de omissão. Muitos pais hoje têm sido negligentes. Muitos pais hoje não têm olhado para a sua casa. E não têm olhado por quê? Porque às vezes tiveram uma criação muito dura. Às vezes tiveram uma criação muito rígida no passado. E hoje acham que tem que dar liberdade para os seus filhos fazerem o que quiserem. Hoje, o seu filho e a sua filha já têm uma vida sentimental, às vezes com 13, 14, 15 anos, quando era para estar o quê? Pensando em se educar melhor, pensando em construir o seu futuro profissional, pensando em crescer em maturidade, pensando em crescer na graça e no conhecimento de Deus. Mas cadê o pai e a mãe? Às vezes está preocupado com o que dar o que de melhor, substituindo. Esse dia na internet eu vi uma cena muito triste. Uma jovem, eu não lembro o nome dela agora, mas estudante de psicologia, uma menina cheia de problemas psicológicos, uma menina com depressão, e ela é rejeitada pelo noivo poucos dias antes de casar. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver isso. E aí ela decide se casar com ela mesma. E aí ela faz a festa de casamento e, segundo ela se casa com ela mesma. E no dia seguinte ela dá cabo da sua própria vida. Sabe, amados, família não é brincadeira. Família não é algo que a gente simplesmente vai lá e vê como vai ser. Não é isso. Família é coisa séria. Família é plano de Deus. E muitas pessoas estão brincando com Deus. Muitas pessoas estão sendo negligentes na sua casa, negligentes com seus filhos. Existem pais que estão ao alcance da minha voz hoje, que têm medo do seu filho e da sua filha. Ah, porque o problema dele vai ser resolvido no psicólogo. Ah, porque o problema dele é isso. O problema dele é aquilo. O problema dele, querido, às vezes é você que é omisso. É você que não tem pulso. É você que não tem voz ativa. É você que não tem autoridade para poder cuidar dessa sua família, meu amado. Porque no passado você teve uma vida difícil.
Porque no passado você não tinha condições de ter o que você queria. E agora você transferiu os seus desejos para o seu filho e para a sua filha. Está criando ele ou ela da pior maneira. Como uma criança mimada. Como uma pessoa que, enfim, parece que ela é o pai, ela é a mãe, e você que é o filho e a filha. Davi não toma atitude. É um completo descaso. O tempo passa. Absalão vai para a casa do seu avô, fica lá por 3 anos. Depois sai de lá, vai para Jerusalém, fica mais 2 anos em Jerusalém. E até agora, cadê Davi? Que não chama o seu filho para uma conversa. Absalão insiste, então, com Joabe, para que possa levá-lo até o rei. E quando ele chega até o rei, sabe o que acontece? Segundo Samuel, capítulo 14, versículo 33. Então chamou Absalão, e ele se apresentou ao rei, e se inclinou sobre o seu rosto em terra, diante do rei, e o rei beijou Absalão. A única atitude do rei Davi foi beijar o seu filho. Foi o mais próximo que ele conseguiu chegar de Absalão. O rei fica sabendo de todo o escândalo e não faz nada. Absalão esperava que seu pai fizesse alguma coisa, mas ele não fez nada. Passam-se 2 anos, Absalão não aguenta mais esperar. Absalão ele se enche de ira e de ódio, ele planeja então matar o seu irmão Aminon. O rei Davi fica até chateado com a situação. Ele se enfurece, mas ele não toma atitude nenhuma. Muitos pais têm sido assim nos dias de hoje. Não adianta querer cobrar da geração seguinte aquilo que a nossa geração não tem deixado de exemplo. Porque na grande verdade, amados, muitos Davis de hoje estão mais preocupados com as obrigações do que com a sua vida pessoal, do que com a sua família, do que com aquilo que de fato tem valor. A bem da verdade que Davi estava lutando as suas batalhas lá fora. Estava ocupado com as suas batalhas lá fora. Enquanto ele sofria derrotas dentro do seu arraial. Muitas pessoas hoje são assim. Conseguem títulos e títulos lá fora. Conseguem vitórias e vitórias lá fora. Conseguem comprar o mundo lá fora. E eu me lembro de uma propaganda antiga. Não sei se o pastor Ricardo se lembra. Eu não lembro do qual produto era. Que alguém fazia uma pergunta assim: e a família, como vai? Eu, se eu tivesse um tema para dar essa mensagem, eu daria esse. E a sua família, querido? Como vai? E a minha família, como vai? Como é que está a nossa casa? Existe até sempre um chavão que a gente faz, que a gente brinca, né? Quando alguém vem nos visitar e diz assim, né? A pessoa entra, aí você diz assim: olha só, não repara não, que eu não estava esperando receber ninguém. Mas no fundo a gente repara. A gente repara quando o Mical não está feliz. A gente repara quando o Aminon está de olho em Tamar, e Jonadab está lá, dando maus conselhos. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, vai dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Com quem teu filho está conversando, com quem teu filho está falando, com quem teu filho está se relacionando na internet. Eu vejo pessoas hoje, crianças com 3, 4, 5 anos, aqui no bairro, que já operam um smartphone muito melhor do que eu e que você, que já entram em sites, que já baixam aplicativos, e que se você for tentar tomar um smartphone, rapaz, a criança, se deixar, ela te bate. Porque, na verdade, nós estamos muito mais preocupados com as obrigações do que em vencer as nossas batalhas dentro do nosso arraial pessoal. E por último, para encerrar, eu quero ler 1º livro dos Reis, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: sendo, pois, o rei Davi já velho, e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele, e durma no seu seio, para que o rei, meu senhor, se aqueça. Eu acho interessante esse texto,
Porque esse texto, ele vai narrar os últimos momentos de Davi, né? Os últimos, vamos dizer assim, dias e anos de Davi. Um Davi que já não tem mais o vigor, um Davi que já está envelhecido, um Davi que já está sofrendo de hipotermia, quer dizer, alguém que precisa ser coberto porque sente frio o tempo todo. E o que me chama a atenção nesses versículos que a gente acabou de ler, é que esse Davi agora, ele não é aquecido pelos seus filhos. É que esse Davi agora, ele não é aquecido pela sua família. E quem está atento a esse Davi são os seus servos. E mandam buscar uma moça virgem, quer dizer, uma pessoa desconhecida, para poder cuidar de Davi. Muitas pessoas nos tempos de hoje, querido, estão vivendo uma velhice dessa maneira. Viveram uma vida inteira no descaso com os filhos e com a família. Viveram uma vida inteira para si. Viveram uma vida inteira querendo buscar títulos. E agora estão na velhice. Estão solitários, sendo cuidados por alguém desconhecido. Sendo cuidado por alguém que não fez parte da sua história. Eu não acredito que esse seja o fim que você quer para a sua vida, querido. Mas, lamentavelmente, muitas pessoas estão vivendo isso. Quando não era para ser, quando não era para viver. E estão vivendo por quê? Porque colocaram aquilo em primeiro lugar, quando, na verdade, aquilo não tinha importância alguma. Colocaram seus projetos, colocaram a sua vida, colocaram os seus sonhos, e esqueceram da base que sustenta todo homem, toda mulher, todo ser humano, que é a família. Não vale a pena trocar qualquer sucesso pelo fracasso familiar. A minha família vale muito mais do que qualquer coisa. A sua família vale muito mais do que qualquer coisa. E nesse momento eu quero orar por famílias que estão ao alcance da nossa voz. Eu quero pedir a Deus que venha dar sabedoria a cada um de nós, discernimento a cada um de nós. Porque muitos estão querendo vencer na vida. Muitos estão querendo vencer, atropelar gigantes, realizar grandes conquistas. Mas o que adianta vencer na vida? Atropelar afetos, atropelar sentimentos, sabe? Faltar convites de reuniões para poder estar longe ganhando dinheiro, ganhando até muito dinheiro e muito prestígio, quando o seu filho está crescendo, quando a sua filha está crescendo e você não vê. Muitos pais hoje já não têm mais o hábito de olhar o caderno dos seus filhos, para saber como ele vai na escola. Muitos já não têm mais interesse em saber como está a sua casa, como está a sua esposa, porque colocaram os seus olhos naquilo em que esse mundo oferece. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15, vai dizer que a vida de qualquer não consiste na abundância dos bens que possui. Tudo que o dinheiro pode comprar tem uma validade. Agora a nossa família não, a nossa família ela é eterna. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos na Tua casa hoje. Que essa simples palavra, Senhor, essa reflexão venha servir de alerta para que nós venhamos a ter famílias no centro da Tua vontade, Senhor. Para que nossos filhos venham a crescer, como diz o Salmo, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e que tudo quanto fizer prosperará, Senhor. Eu venho te pedir que o Senhor venha abençoar as famílias da igreja, Senhor. Venha abençoar as famílias daquele que se colocou, Pai, na Tua posição para fazer a Tua vontade, Senhor. Eu venho te pedir, Pai, no nome que é sobre todo nome, Pai, em nome de Jesus. Porque não queremos terminar os dias, Pai, como Davi terminou. Filho brigando por trono, assassinatos. Porque na vida de muitas pessoas, lamentavelmente, tem sido assim. Parece que há uma guerra, parece que há uma espada no seu lar, que vive em constante batalha. Mas, Pai, nós queremos repreender pelo poder que é no Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Todo mal, ao contrário, Senhor. E venha nos dar sabedoria para que possamos viver em família, Senhor. Porque família é projeto do Senhor. E como disse Josué, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
que as nossas famílias também venham a servir a Ti, Senhor. Independente do tempo em que passarmos nessa terra, Senhor, que nossos filhos venham a continuar Te servindo no momento em que fomos chamados para morar no seio da Tua glória. É isso que eu te oro e te agradeço, juntamente com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você seja uma pessoa abençoada, que Deus cubra a tua família, cheia da graça e da unção de Deus.